Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome desse mestre, Senhor. Que grandes coisas tem feito por nós. Glória a Deus. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez preparados para transmitir algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. E que nessa tarde nós venhamos tomar posse, né, de tudo aquilo que foi prometido a nós, né, diante da palavra do Senhor. Que nessa tarde vocês já possam, glória a Deus, tomar posse, né, da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória, glória a Deus. Você que nesse momento nos escuta, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus, Ele vai colocar pessoas para nos ouvir nessa tarde, porque é uma palavra gloriosa que Deus me deu em nome de Jesus. Uma palavra poderosa da parte do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos se preparando para trazer mais uma mensagem, né? Glória a Jesus. Uma mensagem da parte do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus fica descrita no livro de Ruth, capítulo 1, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome dessa mulher Noemi. E o nome de seus dois filhos, Malom e Quilom, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome dela Orfa e a outra Ruth, e ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus dois filhos e de marido. Então se levantou com ela e com suas nora e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome desse mestre tão maravilhoso. Nesta tarde, queridos, eu quero trazer uma mensagem, glória a Deus, da parte de Deus para as nossas vidas, né? Glória a Jesus. E ainda se posicionando aqui, que eu não achei ainda um canto bom para colocar esse celular, mas vai dar certo. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Aqui, amados, o Senhor me deu essa mensagem, algo poderoso da parte do Senhor, e eu quero repartir juntamente com vocês. Nós vemos aqui, glória a Deus, que o cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo do cuidado de Deus, nós vemos também aqui que havia um propósito. Nós vemos aqui diante dessa palavra que o propósito do livro de Ruth é, né, nos proporcionar algo bem maior, que vem de vislumbrar, né, glória a Deus, traz um vislumbre do que? Da vida de pessoas comuns, de pessoas que, ainda que temente a Deus, passaram por algumas provações e por algumas turbulências, né? Turbulências essas que o livro de Juízes ele vem transmitir para nós, glória a Deus. Então, amada igreja do Senhor, vejo que diante dessa palavra, glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. Eu tô procurando uma posição ainda, igreja, porque essa posição aqui tá muito ruim. A obra que Deus desenrola durante essa mensagem, né, no livro de Ruth, a obra que Deus fala, né, no período de Juízes, mostra que era algo que, aos olhos carnais, irmão, era algo que não tinha como explicar, porque aquele momento era um momento deplorável, um momento de apostasia, um momento de total perda de equilíbrio. E nós vemos que a história de Ruth, ela se desenrola com isso, com a perca, né, glória a Deus, de muitos
né, está em momento de apostasia, período de dura e servil. Então a Bíblia diz, glória a Deus, que havia ali ainda seus remanescentes. Havia ali, glória a Deus, alguém que continuava a amar e a obedecer a Deus. E o livro, ele vai salientar, ele vai nos mostrar que Deus, ele muitas vezes opera na vida daqueles que permanecem fiel a Deus. Mas por mais que Deus, ele venha permanecer operando em nossas vidas, isso não significa em que nós não seremos aprovados ou provados por Deus. E o livro, irmão, de Ruth e de Noemi, nos mostra que Noemi e Ruth, Noemi era uma seguidora fiel de Deus. Noemi, glória a Deus, ela experimentou grandes adversidades. Noemi, ela passou por provações, ela passou por desequilíbrios, por algo que vieram muitas vezes tocar em seu coração, igreja. E aqui nós vemos que ela e sua família sofrem um efeito, né, aleluia, da fome. Ela sofre juntamente com a sua família que tiveram que abandonar a sua própria casa, tiveram que abandonar, aleluia, tudo que eles tinham por certo, por garantia, e foram ali muito, muito difíceis para eles. Foram tempos difíceis, né? Uma grande apostasia se alastrava, né, sobre aquele povo. E Belém, irmãos, biblicamente falando, significa, né, casa de Deus, casa do pão, né? Glória a Deus. E ali, como dizer que naquele momento, glória a Deus, aquele lugar que tinha um significado tão espiritual, casa do pão, se abateria sobre eles a fome, se abateria sobre eles, se alastraria sobre ele a fome. Então eu vejo aqui que a palavra de Deus diz que havia um homem de Belém, Judá, Elimeleque, né? Glória a Deus. E esse homem, irmãos, quando ele vê a dificuldade, e quando ele vê a fome, quando ele vê o desespero bater na sua porta, ele pega a sua mulher, o seu filho, e ele vai peregrinar sobre as terras de Moabe. Né? Ou seja, ele sai da terra de Belém, Judá, que era casa de pão, casa de alimento, e vai peregrinar, aleluia, nas terras de Moabe, que significa terra amaldiçoada, terra da fome. Ou seja, nós vemos, irmãos, glória a Deus, que ao sair peregrinar, né, glória a Deus, aquele homem, juntamente com a sua família, ele não esperou o que Deus tinha para a vida dele. Ele não esperou, porque, irmão, todo momento difícil, toda luta, toda escassez, tudo aquilo que nós passamos tem um propósito. E naquele momento, aleluia, glória a Deus, aquele homem simplesmente ele pega sua esposa, ele pega seus filhos e ele vai rumo a peregrinar. E peregrinar, meu irmão, muitas vezes é algo que nós temos que vigiar. Por quê? Porque ali, Moabe era uma terra desolada, era uma terra dos moabitas, era uma terra amaldiçoada por Deus. Se nós lermos no livro de Deuteronômio, capítulo 23, nós compreendemos que a terra dos moabitas era uma terra amaldiçoada. Por quê? Porque aquele lugar foi amaldiçoado por Deus. Então, olha como é as coisas de Deus, irmão. Quando nós estamos aguardando o nascimento de um filho, a mulher, quando ela está grávida, que ela está aguardando ali o nascimento de um filho, né, juntamente com seu esposo, nós ali, né, observamos o nome que nós vamos dar à criança. Nós corremos atrás de um nome significativo, de um nome espiritual. E aqui nós vemos, entretanto, que o que é que acontece? Emeleque significa, glória a Deus, meu Deus, o meu rei, e Noemi, doçura. Entretanto, o nome deles eram nomes abençoados. Mas veja, igreja, glória a Deus, que ao dar o nome, glória a Deus, dos filhos, né, eu não sei o que acontece, glória a Deus, que Elimeleque e sua esposa, eles... É incompreensível, né? Não sei porque eles deram um nome tão sombrio, porque Malom significava doença e enfermidade, e Quilom, quase morto, defiando. Ou seja, aquele homem, glória a Deus, estava saindo totalmente das posições e das coisas da atmosfera espiritual. Ou seja, ele sai, aleluia, glória a Deus, de Belém, que era casa do pão, casa do alimento, por mais que estivesse passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, de fome, e vai, aleluia, para Campinas de Moabe, que era um lugar que foi amaldiçoado como Deus. Então, é como se ele estivesse ali, glória a Deus,
né, diante também dessa visão espiritual que Deus me deu, que ele dá essa concepção, esses nomes aos filhos e tendo esse significado, é como se ele tivesse prevendo ali a triste realidade que se agravava e que se abateria sobre ele. Porque quando nós, irmãos, vamos colocar o nome dos nossos filhos, nós temos assim colocar nomes espirituais, principalmente que a Bíblia, ela informa, glória a Deus, né, louvado seja Deus, alguns sentidos espirituais. Então a Bíblia, ela informa aqui nessa palavra que Belém era a casa do pão, né? E ali, glória a Deus, era uma casa do alimento. Mas é como se aquilo fosse contraditório. E ali naquele momento ele estava passando por dificuldade porque a fome tinha se alastrado, porque a fome tinha chegado àquela terra, porque eles não tinham alimentos. E ali eles foram, peregrinaram até uma região devastada, né? Glória a Deus, que é a região de Moabe. Então, aleluia, como se eles ali, irmão, glória a Deus, estivessem procurando o melhor. Mas muitas vezes, irmão, aos nossos olhos carnais, o melhor nem sempre é aquela coisa que nós vemos. Ou seja, ele fugiu da fome na terra de Belém, foi para Moabe. E lá ele encontrou o que? Ele encontrou a dor, ele encontrou o desespero. Não era errado aquele homem sair da sua terra, aquele homem sair da sua, da sua linhagem para ir peregrinar em outros lugares. O problema, igreja, o problema, glória a Deus, é que naquele momento Elimeleque, né, ele escolheu ir peregrinar, aleluia, num lugar que era amaldiçoado por Deus. Maldição essa registrada, como eu já falei no livro de Deuteronômio 23:3, pelo fato dos moabitas, né, glória a Deus, descendentes da união incestuosa que a filha de Ló cometeu com ele. Então lá no capítulo diz que o próprio Deus disse que os moabitas e os anomitas, eles não entrariam, né, glória a Deus, nas promessas do Senhor, porque ambos eram de uma descendência de um pecado que Deus já tinha amaldiçoado aquele povo. Então, passando o tempo, o pai, Elimeleque, ele morre. E fica agora Noemi com a responsabilidade de criar 2 filhos e ainda mais numa terra amaldiçoada. Numa terra, glória a Jesus, que, louvado seja Deus, era só o sangue do cordeiro. E aqui, irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que quando Quilom e Malom, aleluia, eles pegaram 2 mulheres moabitas e casaram. E ao passar o tempo, glória a Deus, eles 2 também morrem. Agora o que é que resta? Resta uma viúva, né, que é Noemi, glória a Deus, com 2 noras. E agora o que é que ela vai fazer? Agora, como é, aleluia, que elas vão sobreviver? Porque naquela época quem, aleluia, mantinha o sustento das mulheres eram os varão. E aí morreu os varão e agora? Então, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu vejo que nós podemos tirar grandes lições da vida de Noemi, né? E nós vemos que Noemi, juntamente com seu esposo, Elimeleque, eles saem, glória a Deus, eles deixaram a casa de pão. Deixar a casa de pão significa sair da direção de Deus. Porque deixar a casa de pão significa a casa de Deus, a direção de Deus. Para ir à direção de Moabe. Moabe era um lugar de maldição, que levava consigo, aleluia, Quilom e Malom. Ou seja, o significado de Quilom e Malom levava consigo morte e doença. Quantas vezes, irmãos, nós temos saído da direção de Deus para ir envolto às nossas próprias direções, porque muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças, porque muitas vezes nós queremos estar sobre as visões e direções daquilo que o nosso coração nos orienta, e muitas vezes o coração é enganoso. Talvez aquele pai, no momento, ele só pensava em trazer bem-estar para os seus filhos e para a sua esposa. Talvez naquele momento, aquele pai, ele só queria, louvado seja Deus, que fosse provido na sua vida o alimento físico. Mas ele não atentou para o alimento espiritual. Ele não atentou, porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos, glória a Jesus, para as coisas carnais e não observamos o que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Elimeleque e Noemi eram um pai e uma mãe que zelava para os seus filhos. Elimeleque, irmão, apenas ele queria, glória a Deus, trazer provisão para a sua casa.
E quantos pais, irmão, têm saído da direção de Deus, têm saído da casa do pão, aleluia, para ir para as Campinas de Moabe. E Campinas de Moabe, irmão, é um canto perigoso. As Campinas de Moabe, irmão, era um lugar perigoso. Por quê? Porque aquele lugar havia sido amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque Ló, glória a Deus, descendente até de Abraão, ele havia feito um gesto incestuoso com a sua filha, ou seja, teve relação com aquela filha teve filhos. E quando não falar, abrindo uma observância também, que o próprio Ló, ele olhou para as Campinas também. Não foi? Quando ele teve que escolher Abraão ir para um lado e Ló ir para outro. Então, muitas vezes, irmãos, nós perdemos a direção de Deus porque os nossos olhos carnais, eles enxergam uma direção oposta à vontade de Deus. Eles enxergam uma direção que não é a direção que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. A grande lição que nós temos aqui na vida e na família de todos aqueles que deixam, aleluia, a casa de pão, que deixa a direção de Deus para ir até Moabe, que é um lugar de maldição, era um lugar que levava consigo dores, era um lugar que levava consigo morte, era um lugar que levava consigo doença. E o que vemos, irmãos, é muitos ter perdido a direção de Deus. Quantas mães, quantos pais estão lutando pelos seus filhos, mas não têm usado o que Deus deu, que é a ferramenta da fé, que é a ferramenta da palavra de Deus. E ali, glória a Deus, nós vemos aqui diante dessa palavra que aquela triste realidade que se abateria sobre a vida de Elimeleque, Quilom e Malom e Noemi, destrói totalmente uma família por uma falta de visão. Destrói totalmente uma família por falta daquela pessoa não estar diante de Deus conforme Deus queria. O que Deus retornou aqui na vida de Elimeleque e Noemi não foi eles ter saído em procura de uma providência ou de algo melhor, mas é porque eles, irmãos, saíram da direção de Deus para ir oposto à vontade de Deus e colocar a planta dos teus pés em um lugar amaldiçoado. Então, queridos, nesta manhã e nesta tarde eu quero dizer diante do Senhor, Deus, ele tem providência para a sua vida. Ainda, meu irmão, que você esteja passando por um momento de luta. Ainda, meu irmão, que você esteja passando por um momento de dificuldade. Ainda que Belém de Judá esteja passando por um momento difícil, que esteja com uma falta de pão, mas vai chegar o momento certo que Deus vai prover esse pão, porque teve um momento que alguns chegaram para Noemi e disseram para ela: olha, a tua terra natal, Judá, Belém de Judá, agora já não tem mais fome lá e tu pode voltar. E agora aquela mulher teria que voltar desonrada, teria que voltar sem os seus filhos, teria que voltar sem os seus maridos, levando consigo simplesmente 2 noras. Ei, muitos têm olhado para você e têm acreditado que você não vai conseguir, e que teu fim vai ser desastre, que o teu fim vai ser derrota, que o teu fim não vai ser conforme aquilo que Deus preparou para ti. Mas eu tenho uma palavra profética para ti nesta tarde, porque Deus ainda usa de misericórdia para com os seus remanescentes. Enquanto houver fidelidade, enquanto viver busca, enquanto houver intimidade com Deus, Ele vai nos ouvir, porque Deus agora atenderia Noemi. Chegou um momento, igreja, de Noemi mudar o seu nome para Mara, que significa amargo, porque aquela dor, porque aquele sofrimento, porque a desilusão, porque a angústia, porque o problema só fazia aquela mulher enxergar as coisas opostas à direção de Deus. Talvez hoje você esteja orando pela tua família, talvez você esteja orando pelos teus e chegou uma fome, não de alimento, mas uma fome da palavra de Deus, uma fome da orientação de Deus, uma fome de sede de buscar o Espírito de Deus. E hoje eu quero trazer essa palavra para você. Não é errado, irmão, você buscar algo para seus filhos, mas o errado é que muitas vezes nós não conseguimos ir conforme a vontade de Deus, e iremos peregrinar em terras que não são do agrado de Deus, colocar a planta dos nossos pés em terras que não são do agrado de Deus. No lugar de abençoar faz amaldiçoar, mas eu conheço um Deus que transforma a maldição em bênção. Não importa quantas vezes tu esteja caído, o Senhor vai te levantar. Não importa quantas vezes tu perdeu a direção
direção de Deus, Deus vai fazer você voltar e prosseguir até a direção de Deus. Não importa o que aconteceu, o importante é que você volte a ver a direção que Deus ele tem para a tua vida, a direção que Deus ele tem para a tua família. Nós vemos aqui dentro dessa palavra, glória a Deus. Nós vemos aqui dentro do contexto dessa palavra, igreja do Senhor, que muitas vezes, querido, ainda queremos buscar da nossa maneira, ainda queremos buscar da nossa forma, ainda não compreendemos que a nossa força não é contra, aleluia, carne, mas sim contra principados e potestades. Coloca o teu joelho no chão, coloca o teu joelho no chão e vai orar. Nós vemos aqui, glória a Deus, que naquele momento, aquele período, aquela hora que aquele povo estava passando por um momento difícil, por que que chegou aquela fome na casa do pão? Porque o povo estava apostatando da fé, porque o povo estava vivendo um momento de imoralidade e apostasia. Nos últimos dias, irmão, nós temos vivenciado a mesma coisa, temos tido fome na casa do pão. Tem algumas igrejas, glória a Deus, que não tem dado alimento para o seu povo. Como ali naquele momento, Elimeleque e Noemi estavam com fome. A fome tinha se alastrado por causa da apostasia, imoralidade, declínio espiritual de muitos. Mas, querido, eu quero dizer para você, enquanto houver os remanescentes, não vamos deixar que tenha pão na casa do pão. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar para que Deus continue usando seus remanescentes e que assim a gente possa ter espiritualmente alimento sólido para as nossas vidas. Naquele momento, glória a Deus, apostasia moral, espiritual, abateu-se sobre aquele lugar. E aqueles lugares tinham que viver momentos difíceis, momentos de fome. E nós não podemos deixar a nossa família, os nossos filhos, aquelas pessoas que nós amamos morrer de fome. Mas eu estou falando de uma fome, não uma fome carnal, mas uma fome espiritual. Uma fome anivelada com a sede do Espírito de Deus. E aqui nós vemos que aquela família sofre efeito da fome. Aquela família sofre, glória a Deus, e tiveram que abandonar a sua própria casa. Quantos têm abandonado sua casa? Quantos têm abandonado sua família? Quantos têm deixado seus filhos? Não têm orado mais? Não têm jejuado mais? Não têm acreditado mais? Porque a fome chegou na sua casa. Espiritualmente falando, glória a Deus, o problema. A fome ela pode representar o problema. A fome pode representar o desespero. A fome pode representar a dificuldade. A fome pode representar a assolação. Qual o teu problema hoje, amados? O que tu queres que o Senhor te faça? Foram tempos difíceis que aquele homem passou juntamente com a sua varoa. Foi momentos difíceis de grande, aleluia, apostasia que se alastrava em um meio a um povo que ainda tinha sim fé, mas que não conseguiram olhar com os olhos espirituais. Belém significa alimento. Ou seja, tem que ter alimento para a nossa vida. Tem que ter alimento em frente à fome. Naquele momento, glória a Deus, se Elimeleque, aleluia, e Noemi tivesse enfrentado a fome tinha passado e ele não tinha chegado naquele tanto de problema que eles chegaram. Mas muitas vezes, irmão, Deus, ele não vai tirar, aleluia, a nossa opção e ele vai permitir, ele vai deixar nós passarmos sim por algum problema para que lá na frente nós possamos compreender que as nossas escolhas, elas vão interferir na nossa vida. Naquele momento, aquela escolha de Elimeleque e de sua esposa interferiu em toda a sua família, ao ponto de quase destruir tudo. Mas Deus é Deus compassivo, Deus é Deus misericordioso, Deus é Deus, irmão, que tira de uma maldição para tornar em bênção. E hoje eu quero falar para você, diante dessa palavra, hoje eu quero clamar junto com você diante desta palavra, hoje eu quero interceder junto com você diante desta palavra. Quando aquela mulher achava que já não tinha mais o que fazer, porque agora estava viúva, e agora não somente viúva, mas agora ela tinha que cuidar dos filhos dela, e ela cria os seus filhos ali, e alguns anos depois,
Aqueles filhos casam com mulheres moabitas, ou seja, a Bíblia diz, bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores, mas antes sua lei está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, ao casar Quilom, aleluia, seu irmão, Malom e Quilom, com mulheres moabitas, ele estava desagradando a Deus, porque esta, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eram mulheres que, aleluia, a sua geração havia sido amaldiçoada. Mas Deus, irmão, quando nós, aleluia, se rendemos diante do Senhor, se rendemos diante da sua palavra, Ele nos perdoa, porque a Bíblia diz que Ruth, ela se converte. A Bíblia diz que Ruth, ela agora vai ser, aleluia, uma amiga fiel e companheira de Noemi. Ao passo que Orfa, ela tinha se convertido também, mas quando o esposo morre, ela abandona ali a fé. E ela volta para a sua terra, ela volta para o seu povo, ela desiste, aleluia, de lutar junto com Noemi e Ruth. Quantos irmãos têm ido à casa do Senhor, aleluia, e têm se convertido por causa do marido, por causa do filho, por causa da dificuldade, e passando aquilo que você outrora tinha ido à casa de Deus por causa daquilo, você desiste. Ah, minha irmã, eu quero te dizer hoje, glória a Deus, Ruth não desistiu. Porque Ruth, ela se convertera ao Senhor, não por causa do esposo ou por causa da sogra, mas porque Deus penetrou sobre o coração daquela mulher e havia providência de Deus para a vida deles. Elas não estariam desamparadas. Eu quero dizer que Deus usa de misericórdia com aqueles que são fidelíssimo. Deus tem visto a aflição do teu coração. Deus tem visto a angústia em que tu tem passado. Irmão, o desespero chegou tanto no coração daquela mulher, Noemi, glória a Deus, que era doçura, que agora ela muda o seu nome para Mara, amarga, porque a dor muitas vezes gera em nós cicatriz, aleluia, que nos traz amargura. Mas hoje eu quero dizer diante de Deus, diante do Espírito Santo, não deixe que a amargura do problema, não deixe que a amargura da dor, não deixe que a amargura do desespero, ela possa bater na tua porta do teu coração e entrar e ficar demorada lá não, porque Deus, Ele é um Deus provedor, e naquele mesmo momento Deus, Ele vai trabalhar em favor daquela mulher, e Ele vai transformar agora maldição em bênção, porque Deus providenciou. Elas não iam morrer de fome não, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Deus, Ele vai prover na tua vida. Talvez hoje nessa tarde, ao me ouvir, você está passando por uma luta financeira. Talvez a fome tenha batido na tua casa. Talvez a fome tenha batido na vida dos teus filhos e tu desesperada não sabe como fazer porque não tem trabalho, não tem, aleluia, como sustentar, aleluia, teu celeiro. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que na casa do pão, casa de Belém, aleluia, por mais que passe dificuldade, não vai ser envergonhado. Vai ter dupla honra. Deus vai providenciar na tua vida hoje. Deus vai providenciar na tua família hoje. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você. Coloque a tua família em Belém, aleluia, de Judá. Não saia de Belém de Judá ainda que as coisas estejam difíceis. Não adianta nós olharmos com os olhos carnais. Aquele pai olhou para Moabe e ali ele foi, mas ele foi de encontro, aleluia, ao desespero. Ele foi ao encontro à dor, ele foi ao encontro à maldição. Não saia da casa de Belém. O Espírito Santo vai providenciar o pão, o Espírito Santo vai providenciar o alimento. Não importa de onde Deus tirou ou o que Deus fez na tua vida. Talvez você esteja orando porque o homem disse que não vai ter mais jeito, que o teu filho não vai sair dessa situação, que o teu filho não vai se libertar. É quase impossível para mim e para ti ele sair da situação em que ele se encontra. Mas eu quero te dizer, não faça como Emelec e Noemi, que lançaram aos seus filhos a maldição, que lançaram ao seu filho a um lugar de ruína. Mas nesta tarde, acredite que Deus, ele vai entrar com providência. Não importa a situação em que você se encontre, não importa, aleluia, se alguém diz para você que as coisas não vai dar certo ou não vai acontecer, nesta tarde eu tenho uma palavra de providência para a tua vida. Casa de Belém é a casa de pão, é a casa de alimento, é a casa de Deus, é a casa de Deus prover. E
nessa tarde eu quero profetizar pelos olhos espirituais que o diabo está perdendo a direção do teu lar, que o diabo está perdendo a direção, aleluia, dos teus filhos e da tua família. Ramantore calabastéria. Ramantore calabasturianda ramanaya. Olhe pelos olhos espirituais. Vai chegar muitos batendo na tua porta. Como talvez chegou muitos batendo na porta de Noemi. O que será feito de ti, mulher? O que será feito agora sem marido, sem filho? Quem vai prover na tua vida? Um dia tu saiu do teu lugar, aleluia, humilhada. Mas agora ela não voltaria mais humilhada não. Sabe por quê, meu filho? Porque Deus é um Deus que reage. O nosso Deus é um Deus que opera milagres. É um Deus que opera maravilha. Era um Deus que opera maravilha. Ruth ainda vai usar de fidelidade para com aquela mulher. Ruth não abandona ela. Pode uma mãe que amamenta o filho abandonar, mas o Senhor Deus jamais te abandonou. Lembra naquelas madrugadas que tu estava chorando. Lembra naquelas madrugadas que tu estava sofrendo. Lembra quando tu estava perdido no mundo, peregrinando como, aleluia, Elimeleque e Noemi estava peregrinando em Moabe? Deus, ele tinha cuidado e Deus cuida de ti. Eu quero te dizer hoje que Deus, aleluia, ele vai fazer o melhor na tua vida. Porque, aleluia, o que mais chamou a minha atenção na história aqui de Ruth era o grande amor e a grande misericórdia do Senhor demonstrando na sua vida. O Senhor transformou maldição em bênção. O Senhor, glória a Deus, aleluia, fez com que ao trilhar aqueles passos, aleluia, dos Moabitas até Belém, aleluia, viesse também sair dali um descendente, aleluia, glória a Deus, de Boaz, de Ruth, que esse, glória a Deus, era Obed. Ou seja, daquela luta, daquele desespero, daquela falta, aleluia, de visão, Deus usaria de misericórdia e Deus traria existência aquilo que não existia. Deus colocou Boaz na vida de Ruth para abençoar Ruth e Noemi. E ali daquela descendente nasce Obed, Jessé, o rei Davi e o nosso Salvador Senhor Jesus. De toda situação ruim que nós enfrentamos, igreja, de toda situação difícil em que nós passamos, igreja, o nosso Deus é galardoador daqueles que são fiel. O nosso Deus, ele usa de situações difíceis, ele usa de situações, muitas vezes até de maldição, para transformar em bênção, para que o seu nome seja glorificado, para que seu nome seja exaltado. Não entendes tu hoje o que o Senhor faz, mas tu entenderás amanhã. Eu quero profetizar hoje, mãe, tu que ora pelo teu filho. Ei, mulher, assim manda te dizer o Senhor. Quantas madrugadas tu estava chorando, desesperada. Quantas madrugadas tu estava desespero, porque tu não sabia se os teus filhos iam sair, ia voltar com vida, porque o diabo tomou conta da tua casa, porque a maldição tomou conta de tua família, porque o desespero muitas vezes se encontrou, aleluia, na tua vida, glória a Deus. Mas o Senhor, ele usa de misericórdia, querida, e hoje o Senhor manda te dizer, a remanescência de Deus dentro da tua casa, tu és uma bênção. Continua orando, continua buscando, continua perseverando, que no fim tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E ela não voltou para Belém desonrada, não. Ela voltou honrada. O inimigo muitas vezes quer dizer para nós que nós vamos ser desonrados. O inimigo muitas vezes quer dizer para nós que nós não iremos vencer. O inimigo muitas vezes quer nos mostrar que não há mais para onde correr ou saída para as nossas vidas e que simplesmente o nosso Deus nos abandonou. Mas eu digo que é mentira do diabo, e a situação, por mais difícil que ela seja, a situação por mais temerosa que ela seja, a situação por mais angustiante que ela seja, no final, quando nós cremos em Deus, Deus, ele manda respostas às nossas orações. As orações de Noemi, as orações de Ruth, não foi em vão. No momento certo, Deus usaria em favor delas. A tua oração, amados, não tem sido em vão. O teu choro não tem sido em vão. Aleluia, a provação que tu tem passado não é para tua morte, mas para tu glorificar o nome do Senhor.
Levanta a tua cabeça, Deus te escolheu como coluna forte, assim como Deus escolheu Noemi e fez com que aquela mulher vencesse. Eu quero dizer que hoje você vai vencer, mas é necessário você ser forte, é necessário você ter uma visão de Deus, é necessário você buscar a força do Espírito Santo, porque que com tuas próprias forças tu não irá conseguir, porque com tua própria visão tu não vai conseguir. E hoje eu quero profetizar na vida de muitos que não estão entendendo o que você passa hoje, mas tu entenderás amanhã, porque Deus, Ele vai fazer um mover espiritual na tua vida. Belém de Judá, casa de pão. Pão na Bíblia significa alimento sólido e espiritual. Quantos irmãos têm caído porque não tem, aleluia, alimentos? Está dentro da Belém de Judá, mas estão com fome. Quando Deus me deu esta palavra, eu disse, Senhor, como posso ter fome dentro de Belém de Judá? Se Belém de Judá significa casa de pão, e biblicamente falando, Belém significa casa de Deus, Betel é casa de Deus, e Belém, Senhor, é casa de alimento, ou seja, como falta alimento dentro da casa do alimento. É como se a palavra de Deus tivesse ali fora do contexto e que não tivesse concordância. Mas eu compreendi, irmãos. Casa do pão significa você acreditar, você crer. E naquele momento, Noemi e Elimeleque não confiaram, não acreditaram e foram procurar pão em outro lugar. Cuidado, irmãos. Louvado seja Deus. Que por mais que você esteja, aleluia, em Belém de Judá e lá não tem alimento, você está protegido. E trazendo Belém de Judá como a igreja, pão como a palavra. Tem muitos irmãos que dentro da igreja não têm sido alimentados da forma correta e têm saído para as campinas de Moabe. E as campinas de Moabe muitas vezes é o mundo. As campinas de Moabe muitas vezes é os terreiros de macumba. As campinas de Moabe muitas vezes é caminhos que nos levam à maldição. Mas hoje eu quero dizer para você que ainda que dentro da casa do pão não tenha o pão, eu irei profetizar, porque vai chegar um tempo de Deus, que Deus vai trazer existência e vai ter de novo alimento para ti na casa de Deus. Então busque a palavra do Senhor, se alimente da palavra de Deus. Não olhe para o homem, olhe para Deus, porque muitos não entenderão a visão que Deus tem preparado para a tua vida. Muitos vão falar mal de ti. Muitos vão te caluniar, muitos vão te perseguir e vão querer matar os projetos de Deus na tua vida, mas eu tenho uma coisa para te dizer, a palavra final quem dá é o Senhor, a palavra final é quem dá é Deus, e hoje, amados, eu quero profetizar na tua vida, que tu e a tua casa se virás ao Senhor, não te desespera, não te angustia, porque o tempo de cantar vai chegar, porque o tempo de cantar chegou na vida de Noemi, porque o tempo de glorificar chegou no tempo de Noemi, porque Deus estava com aquela mulher, mas muitas vezes Deus permite situações adversas, conflitosas e até mesmo desesperadoras que nos tornem um amargo. Mas Deus vai trazer existência à sua palavra. Deus vai trazer existência à sua palavra. E hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. Que Deus possa preparar a Belém de Judá. Para que a tua casa seja Belém de Judá. Para que a tua igreja seja Belém de Judá. Para que teus famílias sejam Belém de Judá. Para que os teus filhos sejam Belém de Judá. Para que os teus sonhos sejam Belém de Judá. Para que teu ministério seja Belém de Judá. Não peregrine, não olhe com os olhos carnais, não olhe para a direção oposta daquilo que Deus tem preparado para a tua vida, que por mais difícil as impossibilidades que estejam na tua vida, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que muda a situação, Deus é o Deus que traz existência àquilo que não era, àquilo que não é, porque Ele é Deus. A palavra final, ela vem do eterno. A palavra final, ela vem do Senhor. A palavra final, ela coopera para o bem daqueles que temem a Cristo Jesus. E neste momento de oração, o Senhor me mostra uma mãe chorando. Ramantore calabastorianda. Rimantore calabastéria. Ramantore calabasurianda. Rabasterianda ramanaia. Ribicalabasuriandaramanahas, remedere calabasuriandarabalabastaramadore calabaia. Eita Deus, o Senhor me mostra, lamantore cala,
Ah, maldição sendo quebrada, mulher, tu que está chorando. Porque tu tem visto o diabo tocar nos teus filhos. O diabo lançou os teus filhos no mundo do crime. E tu não sabe mais o que fazer. Porque o teu coração geme. Porque o teu coração angustiado já não sabe se vai chegar com vida. Porque o teu coração angustiado já não sabe se vai ter, aleluia, existência. Porque o teu coração com esta palavra ficou temeroso. Será que os meus filhos vai ser como Quilom? Será? Deus manda te dizer não. Porque Deus vai transformar o pecado, a maldição, em bênção. E onde operou o pecado vai superabundar a graça. E nesta hora, Deus está quebrando esta maldição. Começa a contemplar porque Deus visita a tua existência hoje. Começa a contemplar porque Deus visita a tua casa hoje. Aramantore calabasurianda aramanaia. Rebede calamanaia. Charamantore calamanaia. Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a vida dos teus filhos. Deus está visitando a vida das tuas filhas. Olha aí, enquanto eu profetizo, Deus está quebrando todo o jugo desigual de Satanás. E tu entenderás o que Deus vai fazer. Porque vai ter um remanescente dentro da tua família. Chamandore calamanaia. Aramantore calabashuri calabastérias. Deus está quebrando maldição. E o Senhor me mostra nesse momento tu passando mal. Eita Deus, o Senhor me mostra tu passando mal, mulher, tu que tá me ouvindo, é tu mesmo que tá chorando. Ei mulher, tu mesmo, Ramantore Calamanai, algo poderoso, igreja. Deus me mostra, Lamandore Calabás. Deus me mostra a mulher prostrada agora, chorando, desesperada. Ei, de calamandorecai, aramandore calabassurianda. O diabo por esses dias tentou tirar a vida dos teus. Alamantore calamanaia, projetou projeto do diabo, fez de calamanaia, mas Deus não permitiu, porque a tua casa está selada, a tua família está selada, os teus estão selados para viver em Belém de Judá, na casa do pão, na casa de Deus. Arabasturi calabachou, e tu passa mal agora, porque Deus está fazendo uma grande libertação na tua vida. Tô eu te libertando, tô eu quebrando as maldições, para que tu entendas que sou eu Deus da tua peleja, que sou Deus que paralisa a ação do diabo. Ramantore calamanaia, rebedekelebecai, shurianderemanaia. Os teus dias de lágrimas estão sendo cerrados, porque assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor, que Deus vai mudar a situação. Tu sabes que o Senhor está falando contigo. Deus visita os teus. Deus traz existência à tua vida. Deus vai te visitar. E o Senhor manda te dizer que como o Senhor falou contigo ontem, 3 dias, tu vai ver o que Deus vai fazer na vida do teu. Porque todas as coisas são para aqueles que crêem. E eu creio naquele que Deus falou. E hoje, queridos, eu quero que você tome posse do que Deus está fazendo nesse lugar. Você não compreende o agir de Deus. Ah, se tu pudesse contemplar o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Ah, se tu pudesse contemplar. É algo grande, tremendo, poderoso. Fique com essa palavra, igreja. Compartilhe e divulgue que o Senhor, Ele está pronto para abençoar. E o nosso Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.